aqui com a Stephanie. De verdade, eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite, porque eu sou transplantada renal, não tenho filho, né? E assim, é uma opção minha não ter. E respeito muito e admiro muito mães que são transplantadas e têm, né, vontade e são mães. Então, eu quero que você se apresente, fala um pouquinho para mim sobre a sua história. Bom, prazer estar falando com você hoje, te acompanho pelo YouTube. Meu nome é Stephanie, eu tenho 29 anos, sou renal crônica há 13 anos, não sou mais transplantada, infelizmente, estou em tratamento de diálise peritoneal há 5 meses, mas eu engravidei enquanto transplantada, uns 3 anos atrás, né? Tem 2 anos que eu voltei para diálise, meu filho tem 5 anos quase agora, né? No caso, quando você fez o transplante, você foi doador vivo? Para a gente poder entender do começo. Eu fui transplantada 2 vezes, ambos falecidos, tá? E depois de uns 2 anos e meio, mais ou menos, de transplante, eu descobri a gestação num susto. Mas a sua gestação foi no primeiro ou no segundo transplante? O primeiro transplante eu nem curti. Questão de uma semana, sai, Pedro, vá passear. É questão de uma semana eu perdi. Foi uma semana só? Uma semana. Fiquei 5 dias no hospital, fui para casa e depois de um dia em casa comecei a sentir muita dor no local. Mesmo assim, eu continuei em casa, não queria ir no médico. E quando a dor estava muito intensa, eu chamei a minha mãe e falei, vamos no médico que eu perdi meu transplante. Então, eu já tinha certeza que eu tinha perdido. Como eu só vou no médico quando eu estou quase morrendo, aí chegou lá, constou uma hemorragia muito grande. Mesmo assim, eles tentaram salvar esse enxerto. Eu fui para UTI, fui para o centro cirúrgico 5 vezes. Eles abriam, né? Abriam, colocava compressas, fechava. Depois abria de novo, tirava as compressas, colocava nova, fechava. E foi isso umas 5, 6 vezes. Até que eles viram que não tinha mais o que fazer, porque eu estava numa dessas cirurgias, eu estava falecendo já, né? Estava perdendo os sinais vitais, tudo. E aí optaram por retirar o enxerto para ver se eles conseguiam me reanimar, né? E aí deu tudo certo. Quando eu acordei, eu estava entubada, mas eu acordei, a minha médica já estava esperando. E aí eu queria falar assim, não precisa falar, você está com tubo, mas eu vou te dar um papel, você escreve. E aí a primeira coisa que eu falei, eu perdi o enxerto, né? Ela você perdeu. E aí foi aquele corre de passar catéter de novo, voltar para hemodiálise, são 7 anos de hemodiálise ao todo, né? E aí, depois de 5 anos, eu ganhei o segundo enxerto. Fui chamada novamente e aí foi só alegria, né? Consegui curtir 5 anos aí. Quando eu estava completando, ia fazer 6 anos, por responsabilidade minha mesmo, eu perdi. Mas o que você fez? Você deixou de tomar remédio? O que você fez? Eu tomava quando queria, porque assim, você deixa de tomar um dia, não aconteceu nada, beleza. Deixa de tomar uma semana, não aconteceu nada, não vai acontecer. E aí você toma quando lembra, quando quer. Ah, tô com preguiça, mais tarde eu tomo. Aí você esquece, fica para outro dia. E aí vai acumulando no organismo, né? A falta do remédio. E aí deu. Minha mãe, que eu ia fazer essa entrevista com você, ela perguntou assim para mim: ah, mas ela não perdeu nem por conta da gravidez. Então vamos deixar bem claro que não foi por conta da gravidez. Da gestação, muito pelo contrário. Eu tive meu filho, a creatinina ela subiu depois que eu tive ele, ela foi para quase 5. Era 1,2, 1,5 no máximo quando transplantada. Depois que eu tive ele, ela disparou. E eu fiquei ainda no hospital, que o médico falou, você só sai daqui quando a sua creatinina mostrar sinal que ela tá baixando. Então, eu fiquei 5 dias no hospital. Me conta uma coisa, porque assim, algumas pessoas vêm perguntar, quem é transplantada renal pode engravidar? E assim,
Eu não posso falar com propriedade, porque eu não sou mãe, eu não tive filho, né? Não é o que eu quero. Deixa aqui bem claro que eu acho, igual eu falei no começo, acho vocês guerreiras em ter, porque como eu também estou no meu segundo transplante, o primeiro durou 15 anos, também falecido. Estou no meu segundo, também falecido, tem 9 meses. Então eu tomo o anticoncepcional, aquele a cada 3 meses, né? E eles são super assim, você sabe muito bem, porque os médicos eles chegam assim, eles não querem que a gente engravide. Eles não querem. As enfermeiras já falam, olha, o filho pode vir com alguma deficiência. Eles são muito bem claros, né? Mas quando eu vou lá no hospital do Rim, no ambulatório, lá em São Paulo, eu vejo algumas grávidas. Só que assim, eu sei que há riscos, mas eu também conheço pessoas que tiveram normal. Então, assim, como eu estou conversando com você e você pode falar com propriedade, porque você passou por isso, como que foi, assim, você tá transplantado assim, depois de quanto tempo transplantada você teve seu neném? E como foi, assim, a reação dos médicos? Na minha época, no meu primeiro transplante, eu era muito criança, mas eles já sempre falavam, né? Que depois da pré-adolescência, né? Foi com 13 anos. Os meus médicos falaram assim, olha, Joyce, um dia, né? Pode ser que você seja querer ser mãe, e aí vai engravidar. Não pode dar de mamar por conta que você toma remédio, sai no leite. Hoje eu acho que mudou muito. Fala para mim um pouquinho sobre esses detalhes da gravidez. Olha, quando eu descobri a gestação, eu já estava com o finalzinho do terceiro mês para o início do quarto. E eu fui no Hospital do Rim, que eu sempre tratei lá, inclusive faço tratamento de diálise por lá. Mas eu já fui já com medo do médico, porque justamente desde que você sai do centro cirúrgico, assim, praticamente, ele já enfia na sua cabeça que você não deve engravidar, não pode. E a minha mãe mesmo falava, ó, você não pode, até porque eu tenho uma doença base autoimune. Então, isso também é um fator para mim. E eu cheguei e falei, eu acho que eu tô grávida. Aí eu contei a história, vamos pedir um exame. Quando eu fui no consultório lá do ambulatório, na época era a doutora Marina. Não sei, você deve, né, saber. É época também, doutora Marina. Coordenava lá tudo. E aí a médica falou assim, aguarda aqui um pouquinho que eu vou chamar a coordenadora. Falei, putz, ainda bem que meu marido estava junto, que aí ele já ouvia tudo junto. E aí ela chegou e em nenhum momento me deu parabéns, nenhum médico. Só falou as coisas ruins que eu já sabia, que a gente já tem ciência. Pode vir com deficiência, pode não vingar, né? Eu posso ter um aborto espontâneo, e que seria raro vir, né? Eu conseguir ter ele com saúde e tudo mais. Mas, assim, o meu marido chorava na sala. O marido chorava e eu fiquei muito tranquila desde a da descoberta da gestação. Eu realmente fiquei super sossegada. Mas você... Peraí. Voltou. Voltou. É muito raro você achar um médico que realmente vá te apoiar nessa decisão. Eu não posso falar, chegar uma mulher transplantada e falar engravide, né? Porque é aquilo, se é um risco para uma mulher saudável, que não tem problemas de saúde, para a gente que tem problema de saúde um pouquinho mais grave, é arriscado, a mulher tem que estar ciente. Mas assim, para mim deu certo, infelizmente eu conheço 2 casos que a minha amiga, uma perdeu o rim, né, e perdeu o bebê, já estava já para nascer o bebê. Não sei o que aconteceu, que eu não entrei em questionamento, eu sou meio assim para entrar em questionamento. E tem uma outra que com 6 meses perdeu também, mas o rim dela permaneceu por um tempo ainda, mas ela sofreu muito, né? Ela perdeu e ainda teve que parir a criança já falecida. Meu Deus. E ambos eram transplantadas. Hoje ela quer ser mãe novamente. E aí ela veio falar comigo. Falei, ó, você sabe a minha opinião. Eu, assim, se você encontrar uma equipe que te apoie, ótimo, mas você tem que estar ciente dos riscos, sabe? Mas, assim, o hospital do rim, eles são muito bons com a gente, principalmente durante a gestação. O lado ruim é que você tem que ir toda semana, fazer né, os exames, acompanhar então, assim, toda semana eu tava lá, pra colher exame, passar em consulta.
E esses 8 meses de gestação que eu tive aí, que meu filho nasceu com 8 meses, foi super sossegado, exame do rim bom, medicação, eu já não tomava mais o micofenolato, que é o primordial para troca, né? Sim. Que não pode a mulher engravidar tomando ele. Os outros medicamentos, tentaram colocar um outro no lugar, não deu certo, então eles falaram, a gente vai esperar você ter o bebê pra gente colocar esse medicamento. Então eu só fiquei com o tacrolimo. Só com o que é um tacrolimo. sossegado, né? O tacrolimo para gestação é bem tranquilo. E tiraram o que eu tomava de convulsão, que devido à base eu tive convulsão e eu tomava ainda, então trocaram porque ele dava o mesmo problema do micofenolato. A sua medicina subiu muito? Não. Não? Não subiu. Quando ela começou a alterar, ela e a ureia, que foi lá pro final do 8º mês, eu fui na consulta, o médico olhou para mim, nem boa tarde me deu. Ele chegou e falou, quanto tempo de gestação você está? Eu falei, 8 meses, né, que são 36 semanas. Ele, vamos tirar? Eu falei, tá, mas primeiro eu quero saber o que está acontecendo. A creatina começou a subir um pouco, assim, uma alteração. A ureia começou a ter alteração. Então, ele já viu o motivo para tirar antes de tudo, piorar, né? Ter aquele quadro mais sério. E graças a Deus foi uma boa decisão, porque meu filho já estava numa idade gestacional que teria chances de sobreviver, né? Fora do útero. E você nunca ficou assim com aquele medo, tanto por perder um rim, porque não é fácil, né? Ficar na fila ou ter alguém compatível, vivo, e tanto pelo bebê também, né? Porque eu creio assim que a partir do momento que a mulher descobre que tá grávida, já nasce aquele amor, né? Imenso. Então, assim, é ambos arriscados, tanto pelo órgão que tá dentro de você e tanto pela criança. Então, surgiu esse medo? No início surgiu um pouquinho, porque foi um susto, assim, né? Muito grande. Então, na minha cabeça, depois de um tempo, coloquei: se Deus permitiu, é porque vai dar certo. Eu literalmente entreguei minha gestação na mão de Deus, porque eu fiquei muito tranquila depois. E com relação ao enxerto também. Falei: se Deus permitiu, é porque eu vou aguentar mais essa, né? Porque eu já tenho uma história aí de caminhada. E que vai dar certo, vai servir como um testemunho futuramente, né? Mas, assim, no início eu tinha medo, sim. Eu tinha muito medo do médico pedir para retirar, né, para interromper a gestação. Mas é que nem a doutora falou na época, já tem aí 4 meses, o que tiver de ruim para ter acontecido devido à medicação, alguma coisa, já foi, não tem o que fazer, né? Já está aí com 4 meses, vamos te acompanhar. Mas depois que eu entreguei na mão de Deus, foi muito tranquilo. Meu marido tinha mais medo do que eu. Ele tinha muito mais receio, porque eu fiquei muito tempo na fila, e aquilo, quando você está na fila, você não sabe se você vai ser chamada amanhã, daqui uns meses, daqui uns anos. Então, é muita luta na fila, né? Então, ele tinha muito mais medo do que eu. Eu já não. Depois que eu entreguei na mão de Deus, falei, vai ser do jeito que tiver que ser. Mas eu, particularmente, não estava preparado para perder nenhum dos dois, eu acho assim, né? Acho que se acontecesse, que nem depois que eu tive meu filho, eu quase perdi ele no parto, né? Não com relação ao rim, foi problema de tentar induzir a um parto normal que não deu. Só que na hora lá que eu estava no centro cirúrgico, ninguém me informou nada. Então eu fui saber uma semana depois, quando eu já estava em casa, com meu filho no braço, que meu marido me contou o que aconteceu naquele momento, do susto, né? Apesar que na hora lá, quando a médica refez o exame, cardiotoco, eu já vi que ali tinha alguma coisa muito errada, mas na hora eu não me liguei, porque no pré-natal falaram que eles iam tentar parto normal, mas se algo desse errado, ou para mim, ou para o bebê, eles iam para cesárea. Então, na hora que falaram que você vai para cesárea urgente, eu nem me liguei o que podia estar acontecendo, e eles também não me falaram, acho que para a pressão não subir e piorar, né, porque eu tenho pressão alta também. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Graças a Deus. E na hora da amamentação, você deu amamentação mesmo? Como que foi? Normal? Eu não fui proibida de amamentar. Ah. Não.
Apesar, eu questionei, né? Eu questionei isso no pré-natal, porque você faz um acompanhamento ali perto do Hospital do Rim, então são pessoas que estão ali acostumadas com paciente renal. E eu já questionei logo de cara, porque era meu sonho amamentar. Mas infelizmente eu não consegui. Não sei. Eu tinha um nódulo em um dos seios, né? E isso dificultou meu filho a pegar o peito. E o outro peito ele até pegava, mas não tinha leite. Mas o pouquinho que eu consegui tirar para ele enquanto ele estava na UTI, ele tomou. E falaram, não tem problema você tomar, desde que seja, você amamentar, desde que seja 2 horas antes, né, das medicações, ou 2 horas depois das medicações. Entendi. E pelo que eu vi no começo aí da live, né, da gravação aqui, ele é super saudável. Porque, assim, Ele quando vem conversar com a gente, fala, né, que pode vir com alguma, né, deformidade. É isso que eles jogam assim na cara, né? Pode vir, toma cuidado, fica de remédio forte. É isso que eles falam, né? Literalmente assim. E eu vi ele, é uma graça. Ele é, a Deus, nasceu saudável. Tem um leve atraso de fala, né? Ele tá quase 5 anos, agora que ele vem, conversa e tenta puxar papo, a gente entende melhor, mas já está sendo trabalhado isso com ele. Mas assim, questão de vir com deficiência, tudo ele foi abençoado mesmo. eu pergunto e falo, e sempre bato nessa tecla, porque muitas mulheres querem ser mãe. Muitas. Principalmente as transplantadas, porque assim, a gente sabe que o transplante, ele não é uma cura, ele é um tratamento. E a gente nunca sabe até quando vai dar certo o rim, até quando ele vai durar, né? Então, assim, eu de verdade, eu não tenho vontade de ser mãe, né? Inclusive, eu tenho uma enteada, eu conheci o pai dela, ela tinha 3 aninhos de idade, então, assim, acabou sendo criada junto, né? Então, eu posso dizer como é que ter uma criança em casa, hoje ela tem 13 anos, tá? E uma adolescente, né? Inclusive, tá aqui comigo. Então, assim, essa experiência de ser madrasta, eu sei como é que funciona, né? Mas, assim, esse negócio de ser mãe, de ter essa responsabilidade, ou ficar com medo por ser transplantada, isso é o que eu penso para mim, né? Mas muitas pessoas vêm e me perguntam, e pode sim engravidar, mas tem os seus riscos, né? E igual você falou, tem que ir toda semana, tem que estar preparada, eu acho que tem que estar preparada psicologicamente também, por conta que tem mães que transplantadas que se frustram, porque perde o enxerto, ou porque perde a criança, ou igual você falou, ou que perde os dois, né? Eu não sei quando a pessoa perde, quando perde um enxerto, eu não sei como que, assim, como fica a cabeça, né? Por ter perdido um filho e um transplante, né? Eu acho que deve ser bem pesado, bem difícil. E eu vejo aqui que, através de você é muito serena, você sempre teve, claro que deve ter dado alguns conflitos internos, mas, assim, acho que a vontade de ser mãe falou maior. Com certeza. A vontade de amamentar foi maior ainda. Então, assim, muitos das minhas inscritas aqui no canal, elas têm vontade de ser mãe. Só que aquele negócio, você viu que aí o pessoal da equipe de médico, eles são frios. Né? Nem igual você ir numa obstetra, né? Uma mulher que não tem esse problema, e a médica vai ficar feliz, vai ajudar, vai dar todo apoio. Os nossos médicos, não, eles ficam bravos até, né? Então, assim, eu acho que tem que ser muito da vontade da transplantada, né? Eu creio também que eu sou uma pessoa difícil de engravidar. Acho que devo ter alguma infertilidade, não sei. Nunca... Assim, eu lembro que uma vez eu fui no ginecologista, tinha dado assim como se fosse não é endometriose, mas como se tivesse uma coisinha ali na bexiga.
E daí tomava anticoncepcional e acabava, né? Então, assim, eu também nunca me procurei saber mais sobre isso por conta de não ter vontade de ser mãe, né? Mas eu admiro muito as transplantadas que querem ser, porque já passam por uma luta de ser transplantada. E a vontade de ser mãe e as coisas que pode acontecer no decorrer, né, da gravidez ou do próprio enxerto. Então, eu quis fazer essa gravação com você justamente para falar do seu ponto de vista, como foi para você, porque muitas mulheres, às vezes, ainda têm medo, mas querem ser mãe, só que não tem um médico para poder apoiar, qual foi no seu caso, né? Então, assim, eu vi que você foi muito serena, tá aí com um filho lindo. Eu quero que você fale para mim, porque, assim, para essas mães transplantadas, a sua opinião, sabe, assim, do fundo do seu coração mesmo. Mas antes eu queria saber de uma coisa. Você pretende ter mais filhos ou só ele? Não, só ele. É porque, assim, eu tenho um histórico aí, né, de doença e tudo mais. Eu passei pelo sufoco de quase perder ele, né, no parto. Hoje, com a peritoneal, o médico falou novamente sobre gestação. Falou que se você quiser engravidar, você fala com a gente, porque o catéter meio que não dá muito certo ali, né? Vai crescendo a barriga e tudo mais. Dá para levar até um certo momento a diálise peritoneal, mas chega um tempo aí, né? E transplantada também, se eu for transplantada e futuramente, não quero também. Porque eu já passei por 2 transplantes, tô 2 anos na fila, esperando o terceiro. E assim, a angústia de estar na fila é muito grande. Então, eu não sei se eu arriscaria novamente por isso em risco. Porque assim, no segundo, aconteceu. Já estava ali, vou fazer o quê? Entendeu? É diferente de você planejar uma gestação e ter a certeza daquilo, conversar com a equipe chegar em você, falar tudo de ruim, e você tá ciente e preparada psicologicamente, que nem você falou, para talvez perder o enxerto. Então, assim, já é o meu, vou pro meu terceiro e aí eu engravido e dá errado, porque se for da vontade de Deus vai dar errado, eu vou perder o enxerto. E aí? Quem me garante que eu vou conseguir um quarto? Eu me acho muito nova para estar em tratamento dialítico, tanto hemodiálise, que no início do ano eu ainda estava em hemodiálise, quanto na peritoneal. E aí vai, com 35 anos acontece de eu perder, e aí? Eu fico pro resto da vida em hemodiálise, entendeu? Então, assim, pensando nisso, pensando no parto, que não foi muito fácil, eu não quero ter outro. Eu sempre tive o desejo de ter um casal. E aí, infelizmente, veio os problemas de saúde, veio essa questão de transplante. E hoje eu penso, se eu quiser, futuramente, quando me estruturar financeiramente, ter uma casa própria, adotar. Eu sou a favor da adoção. Então, é uma coisa que eu quero para ter uma companhia para ele futuramente. Mas eu gerar novamente, eu não quero pelos riscos. Que hoje eu sou mais cabeça, entendeu? Eu tenho medo de falecer e deixar meu filho aqui, entendeu? Pequeno. Pensar assim mesmo. Eu não tenho psicológico para falecer e deixar ele, infelizmente. Então, hoje, se acontecesse, eu acho que eu estaria em pânico, literalmente em pânico. Mas, assim, para quem quer, se realmente é o desejo e o parceiro tá de acordo, porque eu acho que o parceiro ele tem que estar por dentro do que o médico vai falar. Se você vai numa consulta tratar sobre esse assunto, o seu parceiro ele tem que estar junto. E tem que questionar, tem que perguntar, todo tipo de pergunta, por mais besta que seja, você tem que perguntar para o seu médico, entendeu? Mas a chance do médico falar não na sua cara, não, eu não apoio, não, por causa. Aí você tem que perguntar o porquê. Por que não? E aí ele vai te mostrar os riscos. E se mesmo assim você quiser, tem médico que mesmo sendo contra, fala, tudo bem, a gente te acompanha, faz acompanhamento. Ou se preferiu, né, a mulher procura um médico que vá
bater as ideias. Mas aí eu acho que o casal tem que estar sintonizados com o mesmo propósito. E correr o risco se, né? Tem que ter ciência dos riscos e se quer mesmo ir para frente, mas não posso chegar e falar engravide. Como Sim. também não chegar, porque a maioria das mulheres querem, né? Quando eu aparecia grávida no ambulatório, nossa, o que chegava de mim, assim, de mulher questionando, perguntando, porque eu era a única que estava barriguda no ambulatório. E desperta a curiosidade, né? É uma coisa que, justamente porque os médicos te barram logo de cara. Às vezes você nem pretende ter, mas o médico já chega com a ideia e já fica a ideinha ali na cabeça. Então, mas hoje eu não arriscaria. Se eu fosse transplantada, não arriscaria de jeito nenhum. E no caso de você fazer a peritoneal, eu sei como é que a peritoneal é, no entanto, eu ergo a bandeira da peritoneal, porque eu acho menos agressiva do que uma hemodiálise, né? Pelo menos você tá na sua casa, tá aí com teu filho, né? Com teu esposo, com todo mundo aí. Mas como é fazer a peritoneal ter que ficar conectada? Eu não sei quantas horas você fica, mas você fica, deve, né? Aí ali um período da noite. Uma criança. Como é que é? Como que é a estrutura? Como que fica a rotina em casa? Mulher, é trabalhoso com meu filho, porque ele é muito agitado e ele tem muita dificuldade em ouvir a palavra não. É uma coisa que a gente está trabalhando muito com ele. Então, o que eu fiz? Eu acabo inserindo ele no tratamento. Eu faço 9 horas, né? Há 10 anos atrás eu já fiz a peritoneal. Eu acho que logo no início, quando começou a peritoneal, só que era manual. Eu lembro, eu também peguei essa fase. Era de 4 trocas no dia, ficar com líquido. E, infelizmente, para mim, naquela época não deu certo. Com 3 meses eu peguei a peritonite. Aí eu troquei o catéter no segundo mês, peguei de novo, entrou o terceiro mês, peguei de novo, falei, chega, vamos para hemodiálise. Passa a fístula, que até então eu não tinha, né? Fiquei quase 3 anos com catéter. E aí eu falei, vamos para fístula. E aí esse ano eu tava de saco cheio, eu cheguei no limite assim de hemodiálise que eu falo, meu, vontade de nem ir, sabe? Entregar a vida. Entendi. E aí eu tenho uma amiga que ela começou a peritoneal. Acho que ela já vai fazer 1 ano. E ela só falando bem da peritoneal, falando bem, falando bem. Eu falei, nossa, seria uma boa tentar de novo, mas eu tive a peritonite, ela na minha cabeça. Tenta, eu sei que tem criança, é melhor. E às vezes eu levantava fazendo o primeiro turno. Levantava 4h30 da manhã e tinha que levantar ele para me levar às vezes. E aí já estava judiando dele também. Eu falei, vou tentar de novo. Porque agora tem a cicladora, você Sim. mexe muito pouco com o catéter. Então eu falei, a chance de dar certo e fazer, né, com a higienização, tudo é muito melhor. E aí eu fui, tentei, já tem 5 meses que eu estou fazendo. E aí eu tentei impedir ele, né, de estar ali enquanto eu tô limpando, de estar ali enquanto eu tô conectando, mas não deu certo. Falei, então vamos pôr as suas mãozinhas para trabalhar também. Então, chega na hora de ligar, eu falo assim, vai pegar as bolsas. Aí ele vem, pede pro pai dele ajudar a carregar as bolsas, ele leva. Aí ele limpa a máquina, mamãe. Aí ele pega, eu ponho, né, o álcool nos gases, ele limpa, mas aí eu tenho que limpar de novo, né, porque para garantir a limpeza. Limpa mesa, limpa o material, aí na parte de conecta ele só conecta o ralo, né, a linha do ralo. E assim, na máscara também, muita briga para deixar ele com máscara, muita briga, porque ele só entende a máscara lá fora, né, por causa da pandemia. Sim. Dentro de casa, ficar de máscara para ele foi muito sufoco. Mas aí ele ajuda apertar o verde, ele gosta de botão. Então, aperta o verde, ele vai, aperta, e aí aos poucos a gente vai ingressando. Ele ajuda do jeitinho dele, eu vou, só passo de novo mais álcool, só para garantir a limpeza. E assim, depois que eu me conecto, dependendo dos cuidados que ele exige, né? Às vezes vai ao banheiro, alguma coisa, aí é com o pai dele. Fala, ó, a partir de agora você pede pro pai. Que eu moro em apartamento, só que é um pouquinho grande, então a minha linha só vai até a porta do meu quarto. Nem no banheiro chega. Então, se ele pede alguma coisa de cozinha, alguma coisa assim, é com seu pai. Daqui eu só posso te ajudar o que está dentro do quarto aqui. E a estrutura é uma mesinha pequenininha, não é nada hospitalar, né? Que nem muitas pessoas falam, né?
tem que ter todo um ambiente de hospital. A instrução que eu tive, não sei se foi com você, só para manter a limpeza diária, pode Mesma limpeza coisa. comum, nada de, nossa, tem que ser um ambiente hospitalar, não sei o quê, não, uma limpeza comum, no máximo 2, 3 horas antes de você mexer para não levantar poeira, questão de ventilador, janela fechada, essas coisas, não bater coberta, e mantendo isso, dá tudo certo, até por enquanto tá indo bem. Curativo. A mesinha que eu usava, ó, tá aqui, tô nela aqui para poder gravar, tô aqui nela, fiz uma madeirinha, mandei fazer em MDF, né, de acordo com a cama, certinho. Eu tenho cachorro, sempre fiz a peritoneal com cachorro, mas assim, aí eu tive que pôr uma gradinha, sabe, aquelas de portãozinho, porque ele foi acostumado comigo dentro do meu quarto, né? Eu fiz durante 2 anos e 8 meses a peritoneal, nunca peguei uma peritonite, até porque eu nunca deixei o meu catéter, o buraquinho, o orifício aberto, sempre com gás, muito bem fechado, micropore, era só na hora do banho mesmo. É igual você falou, não era nada hospitalar, não. Cortina tinha que lavar, né? A roupa de cama, sempre tá varrendo, sempre tá dando aquela limpeza, mas só isso. Né? Eu acho que é o que tem antes do ambiente hospitalar, creio eu, né? Então, assim, graças a Deus, quase aí 3 anos fazendo a peritoneal, nunca peguei uma peritonite. E é o que você fala, a higienização sempre, máscara. Depois, só ficar deitada e pedindo as coisas, né? Porque daí a gente não alcança em lugar nenhum, né? Isso também, né? Às vezes bate fome, porque eu durmo tarde, aí tem que chamar, né? Ó, pega ali alguma coisa para comer, para eu beber, e tudo. Aí, né, você tem umas horas de rainha aí, digamos. Verdade. Mas antes, eu vejo que os cuidados hoje com a peritoneal tá muito melhor do que antes. Não sei se antes era início, 10 anos atrás era início da peritoneal, não sei. Porque o meu primeiro corte foi corte mesmo, né? Com pontos e tudo. Só que não tinha aquele cuidado de deixar o furinho tampado, com a pomada. E hoje, eu não sei se, mas eu acho que isso fez muita diferença para mim, porque eu mantenho ele fechado. Eu acho que com a pomada lá para não inflamar. Eu acho que isso está fazendo também dar certo aí para mim. Eu sempre mantive fechado, eu sempre tinha medo, sei lá, ficar de poeira, pelo de cachorro, alguma coisa assim, passear lá fora, sabe? Mas eu nunca usei pomada, nunca precisei usar pomada. Então, sempre lavar aquele sabonetinho próprio, o Rio X, né, de 4%. Eu não gostava nem de limpar com toalha separada, eu secava com catéter, porque eu pensava assim, vou pôr a toalha para lavar, daí vê que a máquina tá suja, essas paranoia, né? A gente tem com peritoneal. Então, eu secava com gases mesmo, para não ter problema, né? E hoje você está na fila, quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Vai fazer 2 anos. Aí. Porque foi início. Já fez, inclusive. Já fez 2 anos já, que foi final de junho aí que eu voltei para a fila. E eu vejo muita gente contra o peritoneal, né? Ainda Tem. Você pode ver que no canal eu ergo muito essa bandeira, eu falo muito, e muita gente. Eu tive um feedback tão legal que muita gente que veio me procurar no direct começou a fazer peritoneal. As pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, que acha que precisa. Porque, assim, na cabeça delas, com algumas pessoas que já vieram conversar comigo, e se eu for fazer hemodiálise, é o enfermeiro que é responsável, ele que vai fazer, não vai pegar infecção, em casa eu posso, mas, gente, é só manter limpo. É muita preguiça, né, na verdade, de fazer. Porque, assim, é um protocolo chato de fazer. Pelo menos para mim. Tem dia que eu chego a orar e falo, putz, vou ter que lavar a mão e lavar a mão. Ai, que saco. Tem dia que eu falo, nem quero fazer, mas tem que fazer, porque eu não urino, né? E eu adoro uma aguinha. Eu sei bem como é isso. Um dia que eu faço, para mim, eu já fiquei uma vez sem fazer, para mim foi ó. Subiu o meu peso e para eu voltar pro meu peso, apanha, filho.
Então, eu vejo assim, o pessoal justifica a preguiça colocando a culpa, porque na hemodiálise, se der alguma coisa errada, a culpa é do profissional. É, Na peritoneal, se der alguma coisa errada, a culpa é sua, porque é você que está fazendo o procedimento, entendeu? verdade. Tudo bem que o parceiro, ou a mãe, ou o pai é treinado também muitas vezes, mas geralmente é a gente mesmo que faz, então é meio que empurrando já a responsabilidade. Não querem ter essa responsabilidade, infelizmente. Verdade. Muito bom, sim. Antes da pandemia, eu fazia peritoneal, né? E eu precisei ir numa festa dos patrões do meu marido, que eles iam fazer uma apresentação de dança. A gente chegou 3 horas da manhã. Eu virei e falei assim, não, tem que Tem que montar limpar. a máquina. Às vezes deixava até pronta. Só chegava para conectar. Mas tinha que limpar a mão. Tem toda essa burocracia? Tem. Dá preguiça às vezes? Dá. Mas é muito melhor. Eu sempre preferi, tanto no meu primeiro transplante, eu fiz, né, antes, como eu também no segundo eu fiz. Então, assim, eu sempre falo, eu sempre gosto de falar, eu acho que a hemodiálise, eu nunca fiz assim, eu fiz um mês só de hemodiálise, quando eu perdi o rim transplantar, então tive que ir correndo para São Paulo, pôr o catéter no pescoço, porque daí eu fiquei sem rim, ainda não tinha colocado a peritoneal, porque eu já tinha conversado com o meu médico, que eu queria peritoneal, mas como o rim, assim, pá, parou, você não tem o que filtrar, né? É, tem que Então, correr mesmo. eu fiz um mês, aí eu vim, como eu sou de Piracicaba, dando umas 2 horas, 2 horas e meia até São Paulo. Então, era de Piracicaba a São Paulo 3 vezes na semana. Por que eu não fiz aqui em Piracicaba? Porque eu não ia tirar uma vaga de uma pessoa aqui, sendo que lá tinha vaga, sendo que a minha máquina, a minha cicladora da peritoneal iria já chegar. Então, não valeria a pena eu tirar a vaga de alguém, né? Tá. Então, esse trâmite. E eu passei um mês mal. Eu vomitava, eu ficava nervosa, tinha dia que eu não queria ir. Uma vez eu vomitei tudo em cima do meu catéter, sabe? Assim, foi horrível. Então eu sempre falo, só que as pessoas morrem de medo. E eu vejo que muitos médicos não falam sobre. E É, tanto a minha médica daqui, ela falou, não, fala sim da peritoneal. Não tem que esconder, não. Tem que falar. Eu não sei se lá em São Paulo você passa na casinha com a enfermeira Vanessa e esqueci o nome dela. eu passo com a Camila, com a Camila, Maíra e Jefferson, que são os Vanessa não. três. A Vanessa não tá mais lá, que eu não conheço nenhuma Vanessa ali da casinha. Passo com eles ali. E a Vanessa então acho que saiu, porque eu acho que na minha época, porque assim, eu fazia treinamento lá, eu fazia Piracicaba, São Paulo. Aí eu falei, tá muito cansativo. Aí tem, aqui na minha cidade tem um hospital. Eu falei, vou transferir para cá, o que ficou muito mais fácil. Era a Camila e a Vanessa, as duas enfermeiras na qual eu tratava, né? Não, conheço, Vanessa. Deve Então, ter assim, saído. pode ter certeza sair. Então, assim, eu fui muito bem treinada, né? Eles não deixam você sair do treinamento, assim, sem aprendizado, Isso que eu né? ia falar. Então, assim, eu acho que, não sei, para mim é peritoneal, eu sou suspeita a falar. Eu acho que tem um tabu muito grande aí, tanto dos pacientes, principalmente dos médicos. Eu acho que se os médicos começam a falar sobre, eu acho que vai mexer na cabeça, porque o paciente segue muito o que o médico pensa, o que o médico fala, né? O cara estudou para isso, né? Sim, O meu médico, ele fala, foi a melhor decisão que você tomou. Ele fala, se eu pudesse, eu ia lá na casinha, né, que é em frente onde a gente faz a peritoneal e distribuir a máquina para todo mundo. Mas o verdade. próprio paciente tem esse preconceito, mas eu vejo que muitos, por causa dos médicos mesmo, né, porque não falam sobre, não desperta aquela curiosidade, né, e acaba que o médico, me falaram que são 150, 200 pacientes só que fazem peritoneal ali pela garrinha, é muito pouco para a quantidade de paciente. A hemodiálise, eu tenho aí 7 anos de hemodiálise, então já passei por muita coisa na hemodiálise. Meu Já Deus. vi muito também passando. E é muito sofrido, assim. É cansativo, primeiro turno principalmente porque você acorda muito cedo, aí às vezes você vai em jejum, aí você passa mal. Com essa pandemia, uma época nem comer lanche na sala você podia, né, para não tirar a máscara.
Já vi paciente ali passando mal, aí você vai, no outro dia você passa mal de novo. Eu tava num negócio de passar mal, assim, que eu não tava mais aguentando. Pressão às vezes despencava, às vezes saía com a pressão muito alta. Aí tem que pegar metrô passando mal, tem que chegar em casa passando mal, ainda tem que cuidar de criança, de casa, porque não dá para eu tirar cochilo. Eu já tava de saco cheio. E Entendi. aí, Também 20 anos, não? de novo, entendeu? E é uma responsabilidade muito grande, mas vale a pena. Se meus Verdade. exames não estão 100%, mas já está dando uma engrenada no melhora. A vantagem da hemodiálise, se você tomar 4 litros, você pode tirar 4 litros, né? Se você aguentar. Eu não aguentava, né? Mesmo assim, o médico colocava para tirar 4. Já a peritoneal, você tem que dar uma controladinha ali, mas, meu, você tá no conforto da sua casa, com a sua família, com seu filho, que eu quase não curtia ele porque eu chegava muito mal, eu só queria paz, sabe? Quando você só quer paz e a criança tá lá no seu ouvido e bagunçando. Então, você tá ali no sossego, você tá dormindo ali, ó. O máximo que faz, às vezes, enroscar ali, a máquina pita, você vai ver o que tá acontecendo, pronto. Você acorda, desliga. No caso, eu vou ficar com líquido agora na barriga, né, mês que vem, mas a maioria dos pacientes não ficam. E vida que segue, vai trabalhar, para quem trabalha, vai cuidar da casa, vai cuidar do filho, resolver os Verdade. BOs, não passa mal. É muito difícil você passar Eu, mal, assim. eu concordo plenamente, no entanto, eu gosto muito de falar sobre isso por conta disso. Mas, assim, eu tô muito feliz por essa gravação. Não quero deixar o vídeo também muito longo, porque eu quero que as pessoas assistam do começo ao final, né? Porque eu tô muito feliz de saber que o transplante foi muito, assim, foi sucesso perante uma gravidez, né? Um sucesso pelo rim que você tava aí. Então, voltando a deixar bem claro que não foi por causa da gravidez que ela perdeu o rim, né? Foi Gente, por coisa sua mesmo. A gente não pode falar de não. Não deixa de tomar remédio, pelo amor de Deus, porque depois que perde, você fica remoendo aquilo na cabeça e você não sabe quando você vai. E se você vai poder fazer o novo, né? Graças a Deus, quando eu fiz os exames, o meu médico da peritoneal até olhou para mim e falou assim: alguém lá de cima gosta muito de você. É, glória a Deus. 2 transplantes, gestação, uma peritoneal com 3 peritonites, e ainda tem jeito para um transplante aí, né? O exame de imagem, os anticorpos, está tudo ok. Então, assim, cuida do rim, né? Estuda bem essa ideia, se realmente vale a pena você gerar uma criança e correr os riscos. Acho que tem que ser bem pensado. E Verdade. cuida do resto. Eu tô muito, muito feliz mesmo, de verdade. Eu quero ver se já na quinta-feira eu coloco lá no canal. Quero que as pessoas entendam a importância do transplante, a importância da gravidez, os riscos. Cada mulher também pode acontecer algum problema, como também não, vai de, né, de cada mulher, vai de cada paciente. Eu quero só que você deixe seu recado final. Eu agradeço muito de verdade, né, ter proporcionado essa gravação, porque até eu mesmo tinha, assim, algumas dúvidas, né? Às vezes as pessoas vêm perguntar, a gente não tem o que falar, então hoje eu tenho mais ou menos o que falar, ou senão vocês procuram a Stephanie lá no Instagram, para poder falar com maior propriedade ainda. Então, eu estou muito feliz, que Deus abençoe muito você, sua família, esse nenezão seu, e que, em nome de Jesus, esse rim possa vir logo e não deixe mais de tomar remédio. Pelo amor de Deus. Agora a gente aprende, né? O primeiro não. O segundo, fiz, né? Deu ruim por responsabilidade. O terceiro, a gente cuida como um filho, né? Pelo menos, eu brincava que o transplante era um filho, era um bebê. E não cuidei, infelizmente. Mas a gente ganha maturidade, né? Então, sabendo aonde foi que você errou, né? Tendo essa consciência, dá para eu mudar. E se Deus quiser, vai aparecer um rim aí logo. Já fui chamada 4 vezes, então uma hora dá certo. E eu faço o convite aí para conversar um pouquinho sobre. Não sou, digamos, né, mestre, né, no assunto,
porque o meu lado deu certo, graças a Deus, o meu rim permaneceu por mais 3 anos aí. Mas eu acredito que se for realmente da vontade da mulher e ela tiver essa ciência do que pode realmente acontecer com ela, que deve seguir o sonho, desde que depois não culpe, né? Não coloque, se der errado, a culpa em terceiros. E quem é transplantada, cuidar do rim, pelo amor de Deus, gente. Bebam água. Verdade, muita água. Verdade. De água até você não querer mais. E se Deus quiser aí, para quem quer gerar uma criança e tomar a decisão, falar isso que eu quero, vai dar certo. Confia em Deus, confia nas promessas de Deus que tudo dá certo no final. Amém. Então, Fia, muito, muito obrigada. Amei. Nossa, eu tava doida procurando uma pessoa que tivesse filho na gravidez. Consegui, graças a Deus. Gostei da sua história, do seu neném. Graças a Deus deu tudo certo, né? E agora, se Deus quiser, um rim vai aparecer. Muito, muito obrigada mesmo. Colocando o vídeo lá, eu pisco você no direct. Tá bom? Beleza. Beijo, obrigada. Fica com Deus. Tchau. Tchau.